Em nome da SPArt, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui que vieram assistir e também, claro, dos participantes da conversa. Que eles vão falar sobre o novíssimo design brasileiro. Aqui nós temos nomes muito bacanas dessa nova cena. A Camila Santos, ela é editora assistente de design da revista Casa Vogue, e ela vai fazer a mediação entre eles. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um e passar a palavra. A Lívia Debani pensa e escreve, faz curadoria de design, graduada em filosofia pela PUC de São Paulo, foi repórter e editora-chefe da Bambu, aclamada revista mensal de arquitetura, design e arte. Entre suas publicações e exposições estão Boa Forma, Good Form, Design no Brasil, 1947 a 68, pela editora ACT, de 2021. Arthur Casa Architecture, de 2023. Uma Cadeira é uma Cadeira, na Galeria Luz Estrina, que foi uma exposição, junto à Nessia Pop. E a mostra Tátil Matérias no Design, Contemporâneo na Arte, na SPArt, em 2024. Cujo tema se expande agora na exposição Inteligência Material no Setor Design, coorganizada por ela e Camila Oliveira. O Rafael é artista e designer nascido em Porto Alegre, baseado em São Paulo. Seu trabalho integra coleções públicas como o SF MoMA, em São Francisco, e o Devon Art Museum. Recentemente, realizou a primeira exposição individual nos Estados Unidos, na Galeria Anthony Meyer, em parceria com a Galeria Ago Projects. A Lola Maria Tulli é fundadora e diretora da Alvo Gallery, galeria de design colecionável contemporâneo. Representa designers como o Rafael, que aqui está, é participante do talk e apresenta na SPArt uma exposição solo de Pedro Ávila. É uma honra para a SPArt ter todos aqui. Eu agora vou passar a palavra. Espero que todo mundo goste. Muito boa tarde a todos. Eu também queria agradecer a presença de todos vocês, especialmente dos nossos convidados. Obrigado. Para começar... Obrigada. De nada. Eu gostaria de aproveitar o gancho do talk anterior, que foi sobre Sérgio Rodrigues, que é um ícone do modernismo, uma referência no Brasil e no exterior, que ele nos provoca tantos atravessamentos, é um dos primeiros nomes que a gente pensa quando se fala em design brasileiro. E eu queria saber de vocês se nessa cena atual do design a gente consegue se desvincular do modernismo, mesmo tendo esse respeito por essa fase, e como caminha essa nova cena, na opinião de cada um de vocês. Bom, o design modernista é o design mais reconhecido, né, no Brasil. Então, os nomes como Sérgio Rodrigues, Lina Bobardi, Joaquim Tenreiro, é o chamariz também para o contemporâneo. Então, a gente olha, de fato, para o passado e tem essa referência para o futuro. Mas, enquanto falando do design, novíssimo design brasileiro, a referência principal não é o design modernista. É criar uma nova identidade para esse colecionável brasileiro com os nomes que a gente trabalha. Rafael Triboli, na galeria Pedro Ávila, Jacques Fauzi e Andrew de Freitas. Então, não existe, sim, essa referência do modernismo, mas não é o ponto principal enquanto nossa referência e pesquisa. Bom, sem dúvida, é um enorme legado, né? E como a gente conversou, é um legado também porque a gente consegue, é um movimento que a gente consegue olhar para trás e né, são 70 anos de distância, né, desde os anos 50 até aqui. Então, é muito mais fácil você criar uma linha, uma narrativa e entender aquilo. O que está acontecendo hoje é muito mais difícil. Assim. Então, também é difícil responder essa pergunta, porque, na minha opinião, assim, para mim, ainda reverbera, né? Reverbera um pouco em algumas pessoas, talvez menos em outras, talvez nada em outros designers. Mas também é muito importante falar que isso que a gente está tratando, que a gente tem visto cada vez mais na feira, tem muito a ver com um outro caminho que foi aberto no final dos anos 90, desde o final dos anos 80, né, 89, anos 90, anos 2000, que são os irmãos Campana, né? Eles são assim, eles realmente são os designers que nos levaram também, né, ao que é o design brasileiro, irmãos Campana. Então eles tiveram uma repercussão enorme lá fora e eu acho que eles também foram muito importantes e importantes para mostrar que o design brasileiro não é só o nosso legado modernista e a madeira e essa marcenaria de excelente qualidade. Eu concordo com a Lívia e com a Lola. Acho que, pelo menos na minha prática,
o modernismo não é uma coisa que eu olho, assim, e é uma coisa que eu até busco, de certa maneira, me desvincular, porque trabalhando com madeira, especialmente no Brasil, vem uma carga dessa tradição pela matéria, que eu acho que é uma das coisas que a Lívia fala nessas duas exposições que ela fez aqui no SP Art, e esse peso da madeira e dessa materialidade, assim, ela vem com essa tradição inteira, assim. Então, no meu caso, por exemplo, eu penso como que eu quebro com isso, ou como não trato disso diretamente, porque eu acho que senão é um campo muito, claro, quase óbvio, assim, de se pensar, que é o design brasileiro modernista, algo que já deu muito, né, certo, assim, no sentido tanto comercial quanto no sentido histórico, né, que é uma presença muito grande. Mas acho que a pergunta é sempre o que vem depois disso, né? Como a gente se desvincula disso, mantendo e honrando isso, mas também pensando qual que são os próximos caminhos ou para onde é que a gente vai, assim, em termos de pesquisa, de design, de desenho, de materialidade. E falando sobre a madeira que você trabalha, Rafael, você faz esses detalhes com cera e bronze nas peças, né? Eu queria saber o que te inspira a procurar esses novos potenciais transformadores, a fazer essa adaptação nesse material que, como você disse, é tão forte do design brasileiro. Bom, eu vim de um campo que não era nem das artes nem do design, posso me dizer, autodidata. E o primeiro contato que eu tive para chegar próximo de imobiliário foi com artes plásticas mais do que com design de imobiliário, assim. Então, uma das coisas que veio na minha prática foi um pouco de pensar como que eu combinava diferentes materiais, porque eu comecei trabalhando com madeira porque era a coisa que eu tinha mais afinidade dentro da minha técnica, assim. Mas quando eu encontrei uma combinação diferente de elementos, para mim foi uma boa descoberta, assim, sabe? Porque eu acabei saindo um pouco daquilo que eu queria sair, que era um pouco da marcenaria, do encaixe, dessa tradição, do que é esse material. E acho que foi uma boa, não sei, não foi pensado isso, mas vindo de um background que acho que vem muito mais das artes plásticas do que do design, um pouco de experimentar no ateliê acabou ocasionando isso, assim. Então, acho que de inspiração, ela vem de muitos lugares, como desde uma conversa com algum marceneiro que eu tenho ali na Barra Funda, que trabalha comigo, ou de aprender uma técnica nova, ou de estar aqui. Eu acho que não tem muito um campo, assim, de querer sugar só de algum lugar, sabe? E é muito interessante que vocês têm backgrounds diferentes, né? Têm visões diferentes sobre esse mesmo assunto. E, Lola, a gente até conversou na quarta-feira sobre esse seu olhar que você teve ao inaugurar a galeria, que é do design ultrapassar a questão da funcionalidade e a questão estética em si e provocar emoções, reflexões, sensações. Eu queria que você falasse um pouco sobre a proposta que você teve ao fundar a galeria e qual olhar você tem em relação aos artistas que integram esse seu projeto. Eu trabalhei muito tempo com modernista. Antes de fundar a galeria, a minha pesquisa era voltada para o mid-century, né? Então, todos esses nomes que a gente citou anteriormente eram o que eu trabalhava. Eu senti, em algum lugar, que existia uma lacuna no mercado, principalmente quando se fala do colecionável. Então, a gente tem grandes nomes, né, no contemporâneo, etc., mas, em algum lugar, eu senti uma necessidade de que as peças fossem únicas, feitas à mão e que tem uma pesquisa artística. Então, quando eu fundei a galeria, a ideia era que não fosse uma loja de design, e sim que trouxesse, representasse artistas, designers que tivessem o utilitário como resultado da pesquisa. Então, todas as peças, majoritariamente, elas ou são únicas ou com reprodução limitada, na maioria feitas à mão e, quando não, com acabamento feitos à mão. Então, a ideia é que não seja apenas uma peça única, mas uma peça de coleção e uma peça que tem um trabalho de pesquisa, um trabalho manual, um trabalho que... Uma peça do Rafa nunca vai ser igual a outra. Então, quem tem um trabalho do Rafa tem uma peça que é um patrimônio, assim como uma obra de arte. Então, a minha ideia foi trazer, tanto quanto no modernismo, a coleção do contemporâneo brasileiro, como esses grandes nomes são também. E quantos artistas integram a galeria no momento? Agora a gente apresenta 4 artistas, que é o Rafa Triboli, o Pedro Ávila, a Jaque Faus e o Andrew de Freitas. Todos
pintam, fazem esculturas, ceramistas, artistas visuais, tem sempre uma relação na arte em algum lugar. E esse é o cuidado que eu tenho quando eu convido alguém para trabalhar e para representar na galeria. Sempre tem esse cuidado de ter uma pesquisa um pouco mais profunda em relação à arte do que ao design em si. Posso fazer uma colocação? Claro, pode. Eu acho super interessante isso que a Lola fala, né? É utilitário, assim, você pode usar. E assim, lembrando desse famoso binômio, forma, função, as peças, as obras com as quais a Alvo trabalha, elas sempre têm uma função, mas a forma não está ali necessariamente para exercer essa função. Então, é como se a forma tivesse liberdade, mas a função está ali. Mas a forma se desprendeu dessa função, sabe? Assim, de uma maneira geral. Exato. Sim. E as peças do Pedro Ávila estão no setor de design. Depois também vocês podem conferir pessoalmente para entender tudo isso que a Lola falou. E, Lívia, com seu repertório tão extenso, esse contato com tantos profissionais, eu queria que você destacasse quais trabalhos e trajetórias você considera mais surpreendentes que você tem tido contato recentemente nesse cenário atual. E por quê? Eu preciso ser sincera, é uma pergunta muito difícil. Porque justamente é a variedade, é a diversidade que é o mais interessante hoje, sabe? E então, não sei se dá para responder essa pergunta assim. Já puxando um pouco para a exposição que a gente está mostrando aqui no setor de design da SP Art, eu e o Camilo, que está aqui, de azul, dá um oi, Camilo. A gente fez a organização, curadoria da exposição, e ela tem 5 núcleos. E eu acho que esses núcleos são alguns desses caminhos, sabe? Mais do que o que é surpreendente, assim, a gente pensar sobre esses núcleos. Então, vou contar um pouquinho o que é cada um deles. Porque, claro, eles se relacionam ao tema da exposição, que é a inteligência material, se relacionam à coisa enfim, desse foco que são os materiais, mas eu acho que eles também podem ser ampliados para outras coisas, assim. Então, por exemplo, a gente tem um núcleo que chama espontâneo, que é onde conversas espontâneas. O Rafa está lá, que é um pouco essa coisa de você não ter um projeto prévio, né? A ideia do design industrial, você tem um projeto, você analisa como é que você vai resolver aquele projeto, mas você já sabe onde você quer chegar. E esse núcleo das conversas espontâneas, não necessariamente você sabe onde você vai chegar, sabe? É a própria manipulação e a relação, as coisas que acontecem nesse processo é que vão determinando o que vai ser daquilo. Aí tem um outro núcleo, que são as conversas narrativas, que também eu acho que é uma coisa que tem acontecido muito no design contemporâneo. Então, o objeto não é só o que você está vendo, sabe? Tem toda uma história por trás daquilo. Existem comentários sobre acontecimentos políticos, sociais, históricos. Então, a peça é meio que o resultado de uma reflexão, assim. Então, a gente colocou ali todas essas peças que se relacionam com essas narrativas mesmo. Aí depois tem um outro núcleo, que são as conversas visionárias. E aí eu acho que é também uma outra linha, que é essa pesquisa de novos materiais, esses materiais que podem substituir os materiais de hoje, que são essenciais para a nossa vida. Por exemplo, os plásticos são essenciais para a nossa vida. Mas hoje existem inúmeras pesquisas de como produzir plásticos com outras fontes, né, que não o petróleo. Então, isso está nas conversas visionárias, também o reuso de matérias-primas, né, a circularidade. Aí tem um outro núcleo que são, a gente chamou de conversas pactuais, que são essas conversas, enfim, esses trabalhos onde o designer precisa conhecer profundamente a matéria o material com o qual ele está trabalhando, sabe? Vidro, madeira está ali, porque você precisa ter quase um entendimento físico, químico daquilo, assim, e também que vem com a sua intimidade com aquele material, né, para conseguir realizar o que você está querendo fazer. Por exemplo, a Carol está aqui. Eu vou, aliás, citar nas conversas narrativas, Nicole e Sérgio estão aqui, eles estão com uma peça muito linda lá. E a Carol Gai também está aqui, ela faz parte da exposição nessas conversas pactuais. E aí, por fim, tem o famoso e já hoje, eu diria, velho
bom e velho design industrial. Eu sou fã de design industrial. E aí a gente chamou de conversas metalinguísticas, que enfim, é todo esse pensamento, né, de como reproduzir, como ser eficiente ao transportar, como ser eficiente ao produzir. Nesse núcleo é o único núcleo onde as coisas não são feitas à mão, assim. Então, de novo, assim, uma outra tendência macro, sei lá se é a melhor forma de colocar, eu acho que o designer que faz, que é uma coisa até que o Rafael falou no Studio Visit que a gente fez lá, o designer que põe a mão na massa também é uma coisa que está muito premente assim, no contemporâneo. E a gente tinha até conversado antes sobre isso também, que não só na exposição, mas em outras ocasiões, como na DW, a gente tem notado o senso de comunidade no design muito forte, né? Essa parceria entre os profissionais. No caso da DW, a gente observou esse movimento na Barra Funda, que é onde está a galeria, onde o Rafa atua também. No centro, na Galeria Metrópole, tem muitos designers que se apoiam, que atuam juntos. E eu queria saber de vocês como esse caráter colaborativo contribui para essa cena do design atual também. Bom, eu acho que é uma coisa muito importante, pela minha experiência, eu estou há 3 anos na Barra Funda. E eu lembro que logo no início, por exemplo, quando eu conheci o Ricardo do Estúdio Rain, foram pessoas que foram muito solistas comigo, desde falar de fornecedor, ou visitar o estúdio, ou visitar o estúdio deles. E eu acho que essas trocas, pelo menos na minha experiência, no caso que eu estava recém começando, foram muito assim generosas e ricas assim. Então eu acho que tem essa grande expansão que se pode fazer, que é um pouco menos sobre quem tem o fornecedor melhor ou quem sabe, e pensar um pouco mais sobre como a gente se ajuda num sentido prático, técnico e também de um apoio moral, assim, né? No sentido de como se a gente troca nisso, assim. Então, do que eu vejo, assim, da minha experiência, foi uma coisa muito boa, porque eu me senti, primeiro, num lugar de poder receber isso e me sinto também na obrigação de dar, assim, né? Então, sempre recebo as pessoas no meu estúdio, compartilho, enfim, do que eu posso compartilhar e acho que isso enriquece um pouco da prática de todo mundo, assim. E também tem essa questão de com a criação desses polos locais que antes não tinham essa função, não faziam parte desse circuito que é cultural também, né? Eles passam a atrair mais pessoas e isso acaba sendo muito positivo para a cidade também, né? Acho que tem esse impacto que acaba tendo essa questão macro, que é mais ampla. E a gente teve na última edição da Casa Vogue, na edição de março, uma matéria que falava justamente sobre o jeitinho brasileiro, que o brasileiro ele consegue ter essa inventividade muito latente, ele consegue se virar com o que ele tem, e adaptando os materiais. E eu vou até ler um trechinho, que era bem o começo da matéria, que foi feita pela nossa repórter, a Juliana Capello, que diz assim: dizem por aí que o design brasileiro tem bossa, uma ginga, uma malemolência, uma criatividade inusitada. O que será que isso significa, afinal? De que forma as nossas identidades, tão diversas e permeadas de uma miscelânea cultural, se manifestam no nosso design, modelando, ou não, um jeitinho brasileiro? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, porque a gente observou muito nos Campana também essa questão da gambiarra, né, que a gente fala que que o brasileiro já nasce com isso, essa capacidade. E como vocês enxergam isso nos designers atualmente? Acho que volta para esse lugar do apoio ali, né, na Barra Funda, desse senso de comunidade. Então, acho que o brasileiro ele tem esse lugar de, se caso você não tenha alguma matéria ou, enfim, algum conhecimento, as pessoas estão sempre ali para ajudar umas às outras. Então, tanto o evento, inclusive, que a Lívia Debanet faz há alguns anos, que é o Design Barra Funda, certo? Exato. Sou uma das pessoas, né? A gente está, é um grupo grande que organiza, é uma coisa super distribuída. Que não para de crescer. E, assim, muito disso acontece por esse jeitinho brasileiro. As pessoas se apoiam e tem pessoas que têm um ateliê, acabou de chegar convidada e tem um acesso muito maior a uma clientela, a um público diferente, porque as pessoas estão sempre se apoiando. Então, acho que nesse lugar tem muito a ver com essa senso de comunidade que as pessoas, principalmente no design, têm acontecido ultimamente. E acho que tem um lugar também que foge um pouco desse lugar de respeitar algumas normas, eu acho, principalmente técnicas, assim, e entender um pouco como a limitação pode ser parte do jogo também, assim. Então,
desde não ter um certo recurso, ou não ter um certo material, ou de não ter uma certa ferramenta, e como você vira aquilo, transforma aquilo com o que tu tem, assim. Então, acho que... Não sei se daria para caracterizar algo assim como um certo design brasileiro, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem um pouco dessa flexibilidade, talvez seja a palavra, para se criar e se procurar novas maneiras de... Por exemplo, voltando para o Rain, eles descobriram um material que é usado para fazer isolamento, revestimento para piscinas, eu acho, coisas assim. E eles estão fazendo uma série de imobiliários com isso. Eu acho que tem um pouco a ver com esse tipo de prática e de intenção, assim, né? Não, eu só voltando para os Campanas, eu li tem uma entrevista que a Cláudia Moreira Salles faz, e ela é meio que da mesma geração deles, né? Mas o trabalho dela é completamente diferente, tem muito mais a ver com essa marcenaria tradicional, a marcenaria que é feita no Brasil desde os modernos. E eu acho que ela coloca de uma forma muito interessante o que aconteceu, né? Porque não tinha, nesse momento no Brasil, né, nos anos 80, assim, não existia uma indústria que pudesse realmente capturar todo esse talento e os designers que estavam se formando, né? Então, ou você ia para a marcenaria tradicional, ou você fazia coisas, sei lá, como um serralheiro. E aí os Campanas tiveram essa ideia brilhante de, nossa, um pregador pode virar um móvel, um EVA pode virar um móvel, eles se apropriaram desses materiais que também são produzidos para a indústria, né? Uma corda náutica, que são produzidos pela indústria, para fazer móvel. Eles fizeram esse deslocamento muito genial, assim, né? Então, isso já mostra um pouco essa flexibilidade, essa substituição. Eu até me lembro na matéria que tem uma fala do Paulo Alves, designer também, que ele disse que essa questão do jeitinho brasileiro ela é muito motivada pela emergência. Então, quando você está diante de uma situação que precisa de uma solução rápida, essa criatividade ela é aflorada. E eu queria saber de vocês, além dessa inventividade, da liberdade criativa, na essência, o que torna o design atual brasileiro atraente no exterior? Bom, abrir a Alvo, e a primeira feira que a gente faz no Brasil, curiosamente, a primeira foi em Nova York e a segunda foi em Paris. Então, a ideia de levar o trabalho contemporâneo a priori foi porque no mercado do exterior, Estados Unidos e Europa principalmente, tem uma solidez, é muito mais sólido esse lugar do contemporâneo colecionável. Mas o que torna atraente, enfim, o que eu tenho maior retorno dos clientes é, obviamente, essa busca, essa pesquisa de materialidade e essa autenticidade também de não chancelar aquele Brasil que todo mundo já conhece, que é esse Brasil, né, do carnaval, etc. São pessoas que não estão comunicando essa linguagem e todo mundo às vezes fica, nossa, do Brasil, como assim? Não tem, enfim, coisas que a gente está acostumado a vender, enfim, muito bem fora. Então, no meu ponto de vista e na minha experiência, é muito mais sobre a própria autenticidade do brasileiro sem esse rótulo de Brasil que a gente tem, enfim, vendeu muito bem por muito tempo. Então, é a autenticidade e a originalidade da peça e da pesquisa deles. E eu queria falar também sobre sustentabilidade, que você até começou a introduzir, Lívia. Como você tem observado isso nas criações atuais? Eu gosto muito de citar o exemplo do A Simple Studio, que eles sempre estão inovando nas formas de fazer o granilite. E eu queria saber como você acredita que essas pesquisas, esse aprofundamento, ajudam o design a chegar mais longe. Eu acho que o grande desafio, né, se a gente pensar só no mobiliário, né, porque, enfim, o design é muito amplo e tal, se a gente só quiser pensar no campo do mobiliário, realmente o grande desafio é para quem produz muito, né? Então, para a produção industrial, assim, acho que aí... E aí, qual que é a contribuição de quem é pequeno, de quem produz à mão, como o Ray, né, que estão lá estudando o óleo de mamona para se transformar em resina, e agora resolveram colocar nisso urucum, café, carvão, enfim, e chegaram num resultado incrível. Claro, eles estão sendo super sustentáveis, né? Se você coloca as peças deles na água ou na terra, isso é compostável, né? Não é mais do que biodegradável, né? É muito rápida a velocidade com que aquilo vira nutriente e entra de novo no círculo de produção material do planeta, né? Então, eu acho que as produções pequenas
tem muito mais liberdade para fazer isso, e eu acho que com isso também vem uma responsabilidade. Então, por exemplo, o Rafa ganhou... A luminária que ele está mostrando na exposição é de um tronco que uma amiga dele presenteou para ele, de uma árvore que caiu, enfim. É muito simbólico, sabe? Tem uma outra peça também na exposição, da Fernanda Barreto, que é uma escada, e é também com um tronco de uma árvore que tombou aqui no Ibirapuera. Então, obviamente, né, fazer uma coisa, fazer artesanalmente, é muito mais simples do que na indústria, mas eu acho que nessas produções é que estão esses caminhos, assim. Então, só para dar mais um exemplo da exposição, porque também está mais fresco na cabeça, tem uma mesa feita com placas de tubos de pasta de dente. Todo mundo olha e acha que é pedra, acham que é mármore, assim. E não é, sabe? Tem vasos feitos de algas, enfim. Então, são pesquisas muito pequenas ainda, mas que têm bastante futuro, assim. Se tiver investimento, elas têm futuro, elas podem se tornar realidade no nosso dia a dia, sabe? Sim, tem muito potencial, né? Só precisam desse investimento. E é um caminho que não tem alternativa. A gente tem que seguir por esse caminho para pensar na perpetuação da nossa própria espécie, né? Muito relevante. E vocês citaram muito o Estúdio Rain. Eu já queria saber de vocês que outros designers ou estúdios vocês destacariam nessa cena atual, que inspiram vocês não só profissionalmente, mas também na vida pessoal? Bom, sou suspeito para falar. Enfim, o trabalho dos artistas que eu represento são, no meu ponto de vista, excelentes. A gente tem a Jaque Faus, que é ceramista e pintora, que faz uns trabalhos absurdos. 100% manual, uma peça 100% única, que entra nesse lugar de peça colecionável. Então, para uma industrialização, chega num lugar um pouco impossível. Jaque Faus, Pedro Ávila, representado com o espaço aqui no stand da SP Arte, e o Andrew de Freitas, que tem um ateliê no Rio, faz um trabalho manual em madeira e latão, também com peça na exposição da Lívia Debanet, latão repuxado, martelado, um chuveiro. Então, as peças que ele cria para o dia a dia de casa, que são abridores, puxadores, também, que é uma inovação no mercado, mas ainda assim manual. Então, esses são os nomes que eu considero, enfim, mais relevantes no mercado agora. Dos que mais me chamam a atenção, eu acho que o Andrew, que esse artista que a Lola mencionou, é uma das pessoas que eu acho mais inventivas e talentosas, assim. Acho que ele tem uma prática, como ele se relaciona com madeira também, eu acho que eu consigo ter mais afeição, assim, em termos de entender um pouco mais o que ele está propondo. Mas eu acho ele muito bom enquanto designer, enquanto forma. Eu acho que ele evoluindo nessa pesquisa, ele pode se tornar, acho que um grande designer, assim, tanto reconhecido aqui quanto reconhecido fora, assim. Eu vou convidar a ver a nossa exposição. Tem 25 designers e acho que são todos muito talentosos e vale adentrar o trabalho de todos eles. Além de brasileiros, a gente conseguiu trazer, e isso, enfim, estamos muito felizes. Tem o Rodrigo, que é uruguaio, que fez um projeto em colaboração com a Catarina Kaminski, uruguaia também. Tem o Ries, da Argentina, do Chile, a Margarita Talep e o Rodrigo Bravo, e da Colômbia, o Fango e o Simone Balen. Então, são nomes... legal observar assim, os nossos vizinhos aqui, latino-americanos, mais do que latino-americanos, sul-americanos. É interessante esse ponto também, de trazerem esses nomes, né? Vocês trouxeram vários nomes da América Latina, porque em algum lugar fica muito, né, centralizado ali, norte-americano, Europa, e tem muitos nomes incríveis que eles fizeram uma curadoria excelente. Então é importante chancelar essas pessoas aqui. E que estão tão próximos da gente, né? E muitas vezes a gente deixa passar. E estão aqui do lado, são nossos vizinhos. E eu queria saber de cada um de vocês como o design transformou a vida de cada um. Qual foi esse poder transformador que vocês observam, assim? Porque, falando particularmente de mim, antes eu trabalhava em outra área e quando passei a atuar nesse campo, assim, foi uma imersão incrível que ampliou muitos olhares e, ao mesmo tempo, é uma área onde você consegue reunir várias das suas expertises, né? Isso é muito interessante também. E a sensibilidade aflora muito. Então, eu queria entender de vocês como foi tudo isso.
Tem uma definição de design que é interface. E eu acho que o design é um pouco isso, assim, ele é uma porta e uma ponte para muitas coisas. Então, olhando para o design, você aprende mais sobre arte, você pode aprender mais sobre biologia, você pode aprender mais sobre química, você aprende sobre história, você aprende sobre política, porque justamente os designers trabalham com, né, com tudo isso, assim, fazem interfaces, né, entre o mundo e o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, que a gente o que a gente faz, né, as nossas ações. Então, dá para aprender bastante, assim. Quando eu entendi que o design tinha muito sobre arte, nesse lugar de não apenas utilitário, porque não é comum as pessoas, uma cadeira, às vezes é uma cadeira apenas, né? Vai conversar com alguém que não tem mais, enfim, não entende dessa profundidade da pesquisa, é um utilitário ao fim. Quando eu entendi a profundidade do que isso poderia, né, alcançar, foi onde foi uma virada de chave, onde aconteceu a magia do design como arte colecionável para mim. Então, poder lidar com a arte, a pesquisa, tratar dessas peças como uma peça única, que permeia nesse mesmo mercado, foi o que mais me marcou enquanto carreira e galeria. Eu achei engraçada a pergunta, assim, porque eu não me relaciono tanto com design quanto, por mais que seja uma prática muito recorrente, assim, eu acho que para mim tá dentro de uma outra categoria que é a arte, assim. Então, para mim, a arte mudou minha vida, no sentido de quando eu conheci uma artista de verdade e fui assistente dela, aquilo foi uma experiência que me transformou. Então, o design veio depois disso, assim. Eu não sei, eu acho que o design ele tá dentro de um outro lugar para mim, que ele é quase como um deságue, assim. E eu vejo um pouco mais uma perspectiva ampla para mim, assim, que veio algo antes disso para eu chegar no design, assim. Então, não sou tão devoto dele, assim, apesar de viver por ele. Que é uma colocação muito interessante também, né? Porque é muito essa questão que a Lola falou, de não pensar no utilitário em um primeiro momento, né? É uma outra abordagem. Acho que isso é muito relevante, ainda mais em uma feira de arte. Acho que esse ponto é muito interessante. Antes de abrir para perguntas, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Gostaria de saber, de modo geral, como vocês têm observado para onde o design brasileiro tem caminhado atualmente. Se vocês conseguem ter essa noção e passar para a gente, por favor. Bom, acho que nos últimos 2 anos e meio, que é o tempo que a galeria, né, existe, tem sido um processo rápido até. Acho que esse design colecionável, esse design artístico tem alcançado outros patamares de uma velocidade absurda. Então, acredito que assim como os Campana e os modernistas, né, Sérgio, Joaquim Tenreiro, Lina, o design contemporâneo brasileiro chegará a lugares incríveis, assim como o Rafa, que já entrou numa coleção privada de um museu. Enfim, acho que nesse lugar, 2 coleções privadas, exato, de museus. Eu sinto que o contemporâneo, esse colecionável, está tomando um lugar sólido, assim como os Campanas e os modernistas foram um dia. Então, é gratificante ver como tem acontecido e com a velocidade que tem acontecido também. E acho que tem esse lugar que a Lívia, acho que expôs muito bem na exposição, que também é essa pesquisa de materiais, assim. Então, acho que tem um outro lado, além dessa parte de design colecionável e de pensar essa geração de artistas, meio designers, tem também muita gente se interessando muito na materialidade em si, né? Como todos os... Bom, o Assimple, o Rain, eu acho que o Humberto da Mata, todos esses designers, eles investigam a fundo a materialidade, e isso acho que traz também uma outra carga, assim, sabe? Pensando que não é só uma conversa ou só uma voz, assim, né? São múltiplas. Eu concordo com tudo e de novo acho que hoje a gente tem uma comunidade assim muito formada, sabe? Isso é muito legal. Estou dizendo mais em São Paulo, né, que é da onde eu sou próxima, assim. Então, essas comunidades que você citou, eu acho que isso realmente foi uma coisa que aconteceu muito rápido, coisa de 3 anos, assim, que a gente tem isso, sabe? Dos jovens designers estarem todos conectados, todo mundo se conhece. Isso é muito prazeroso de ver. E é muito enriquecedor, né, para todos, eu acredito, né? Porque todo mundo sai ganhando com essa troca.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os convidados? Eu acabei de pensar nessa pergunta, então ela pode estar muito bem, pouco desenvolvida, ela pode parecer meio idiota, assim, mas vocês estavam falando da questão dos materiais e, por exemplo, a alga ou, por exemplo, a mamona, e a gente, claro, tem o problema de o uso exagerado da madeira, você acaba, né, causando um ritmo de desflorestamento, ou no caso da exploração do petróleo também, né, uma coisa que começou em algum momento e acabou saindo do controle, ou mesmo o uso do ferro, né, também a mineração também saiu do controle, que terminam em desastres como Brumadinho, Mariana, etc. e tal. Aí vem a parte que pode ser idiota da pergunta. Se você, de repente, descobre que a mamona é genial, ou que a areia é maravilhosa, ou que a alga é genial, existe uma discussão como prever para que não comecem a destruir os oceanos cavando, tirando alga, ou destruir as praias tirando areia? Sei lá, existe alguma... Não sei se o que eu estou falando é meio... Não, faz todo sentido o que você está falando, mas aí eu acho que entra numa coisa de legislação, regulação, que é como, né, tudo no mundo, assim, porque eu acho que a gente não tem que olhar... Eu estava discutindo até com o Camilo, assim, eu acho que até o plástico vindo do petróleo, dependendo do uso, faz sentido, entendeu? Ele não faz sentido para coisas descartáveis e para um monte de coisas mais, assim. Então, eu acho que tudo não é preto no branco, né? Nada é preto no branco, porque também, sei lá, a árvore é renovável, mas assim tem tantas consequências, tantas coisas que a gente precisa analisar, né? Então, sei lá, se de repente todo mundo começa a usar areia, isso vai causar alguma coisa no planeta, né? Eu acho que tudo que é em excesso, né? Enfim. Mas eu acho que os grandes problemas... Eu acho que essa discussão existe, assim. Essa discussão existe, mas, de novo, né, não sei, estou lembrando de algumas coisas que eu ouvi em Milão. Eu lembro que tinha uns seminários da Vitra, assim, que acho que uma vez trouxe isso, né? Tem esse seminário que agora o Forma Fantasma está organizando com a Prada. E existe essa discussão no campo do design. Exato, só que é uma discussão que aí ela começa a envolver o químico, o legislador, sabe, é uma coisa muito mais ampla, não é só o designer, o cara que tem a indústria, o cara que não sei, entendeu? É uma coisa muito mais complexa mesmo. Mas óbvio, as pessoas sabem, né, que isso precisa ser discutido, eu acho. Não sei. Acho que entra no lugar de massificação também, né? Obviamente a gente está falando no lugar do design, tem essa questão de a pesquisa do RAIN, por exemplo, se entrar num lugar de indústria, aí sim tem que ter um controle muito maior. Mas a gente está falando de pesquisas de materiais que são peças únicas, que têm um cuidado muito grande de produção, enfim, as peças não são, né, em grande escala. Obviamente o ponto é muito interessante e a gente também, né, se for entrar numa questão de acessos e peças que custam tanto ou peças que custam tanto em relação à produção, aí sim tem esse cuidado de materialidade, etc, etc. Todo mundo tem ao fim. Mas acho que nesse lugar já se vai poluir, aonde vai chegar, entra muito mais no lugar de quando a peça é industrial e aonde ela alcança. Então, grandes empresas que têm esses direitos de produção têm um cuidado muito maior com a própria materialidade do que uma peça que é feita uma única vez. E acho que até na pequena escala também tem essa preocupação ética que ela entra. Por exemplo, pensar em trabalhar com madeira hoje no Brasil. Onde se acha essa madeira? Como ela vem? Enfim, quais são as fontes? Tem esses lugares que mesmo no pequeno designer, no pequeno produtor, eu acho que perpassa, assim. Principalmente eu acho que mais no mercado de São Paulo e nos designers de São Paulo. Mas acho que são, né, perguntas válidas, assim. Porque, por exemplo, vai desde um exemplo como a madeira Frejó tá ficando extinta porque caiu no uso e na graça, assim, de milhares de estúdios de arquiteturas. Então, uma madeira que começou a ficar muito mais cara e que vai acabar uma hora. E que, enfim, é uma fonte, vamos dizer, sustentável, se ela legalmente falando, ela vem de um lugar de uma procedência,
mas mesmo dentro disso pode ocorrer um nicho, né, de gosto peculiar que amam aquela madeira e se usa aquela madeira até acabar ou até ficar muito, né, extinta, enfim, ou muito cara porque já não tem mais. Isso aconteceu com jacarandá, depois aconteceu com mogno. Sim. Vários tipos de pedra também, né? Hoje em dia Sim. se acha vários tipos de pedra, as pedreiras acabaram. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Vocês gostariam de acrescentar alguma informação? Nenhuma? Rafa, eu fiquei com uma dúvida quando você estava falando sobre a madeira. Eu queria entender sobre o seu processo criativo. Você observa primeiro o material que você tem para criar? Ou você primeiro imagina essa peça e depois você vai em busca desse material? Como funciona? Eu acho que são duas coisas juntos acontecendo ao mesmo tempo, assim. Tem um lugar de ficar testando coisas no estúdio e entender como essas coisas, ou erros, ou acontecimentos entram dentro do trabalho. E tem um outro lugar também que é de desenho, assim, que no meu caso não é um super desenho, mas é uma coisa de eu desenho isso e penso a partir de um lugar, não sei, o próprio desenho já é como quase fosse um trabalho, assim, sabe? Então ele já é vivo o suficiente para depois eu entender como a peça acaba, assim. Mas na luminária, por exemplo, que está na exposição da Liv e do Camilo, foi basicamente um momento que o meu estúdio não tinha nada de peça. Eu queria trazer algo novo, porque eu gostei da ideia. E aí foi um embate ali, sabe, de ficar fazendo e tentando e tirando e vai e volta. Eu acho que tem um lugar muito, assim, tensionado, assim, se eu fosse falar, sabe? De tentar e dar errado e tenta de novo, até que uma hora, eu não sei, é sempre na base da insistência, assim, eu acho, sabe? Não tem um... E aí tem um lugar também que às vezes é de desenhar aquilo e depois é quase como eu me tornar também parte da execução daquela peça que eu mesmo desenhei. Então é meio estranho ter esses dois lugares juntos, sabe? Às vezes eu desenho algo e eu fico só depois executando ela até o final. Então eu viro um mero executor junto com a minha equipe. Então um lixa, o outro entalha para chegar naquela peça desenhada. E em alguns momentos é muito ativo, que é realmente a ideia de ficar ali testando mais, pensando na forma, pensando como plasticamente aquele trabalho funciona ou não para mim. Então tem esses dois lugares. Eu tento me nutrir um pouco dos dois lados, assim, porque eu acho que o processo artístico ele não tem muito uma regra, assim, nem um processo criativo, assim. Você tem que estar sempre meio que equilibrando. Então uma hora vem de um lado, outra hora vem do outro, mas não é muito engessado, assim. E até, por exemplo, a parte de pensar como consegue a madeira, como compra a madeira, já faz parte do processo, né? Então, desde achar o material, você compra uma tábua de madeira e um tronco de madeira, eu faço trabalhos completamente diferentes, assim, né? Posso fazer caminhos, assim, opostos quase. Então, eu penso muito nisso, assim, por onde eu estou começando, porque daí eu já tenho mais ou menos um cheiro de para onde é que aquilo vai me levar, assim. É muito curioso isso, né? Vai muito de cada criativo, né? Às vezes o designer ou o artista quer trabalhar com determinado material, então ele vai e adapta de acordo com aquilo que ele tem, ou primeiro ele tem essa ideia e depois vai desenvolvendo. E Lola, eu queria saber de você, se você tem planejado os próximos passos da galeria, se tem algum projeto que você queira desenvolver em breve. A galeria organiza exposições individuais, né? Sempre uma exposição individual de cada artista ao ano. Para esse semestre ainda, a gente tem um projeto incrível, excelente, com o Pedro Ávila para uma sauna de healthcare, etc., em Nova York. Bem interessante, de um fotógrafo que chama Stuart Weinkoff. Então, esse é o próximo projeto que a gente lança em junho. E para o semestre que vem, projetos com Rafa, Andrew e Jaque, muito provavelmente aqui e nos Estados Unidos também. Muito bom. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Lola Maria Tulli, Rafael Triboli. Lívia, você quer acrescentar alguma coisa? Só agradecer também. Lívia Debané, muito obrigada. Muito obrigada a todos pela presença. Boa tarde. E, por favor, dê uma passadinha no lounge da Casa Vogue também para conferir. Foi feito pela nossa diretora de estilo, Adriana Fratini. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Camila.